Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual foi o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa e eu estou aqui com meu amigo Thiago. Olá, galerinha, tudo bem? E aí, Marisa, animado com os novos apoiadores? Estou super animada, tô animada também pro episódio de hoje, que a gente vai falar sobre o Jeffrey Dahmer. Caso bem conhecido, mas como sempre a gente foi caçar até exames de DNA, brincadeira, mas a gente foi procurar várias coisas sobre o caso, então mesmo que vocês já conheçam esse caso, tenho certeza que pelo menos algumas informações novas vocês vão ouvir hoje. Mas a gente também tá animado com os apoiadores. Muitas pessoas estão apoiando o nosso projeto e a gente fica muito feliz com isso, porque em breve a gente vai poder estar fazendo, eu acho, pelo menos, o que todo mundo quer, né, Thiago? Que é o quê? Podcast toda semaninha. Toda quarta-feira. Toda semaninha você vai ter um podcast gostoso pra ouvir e não vai ter que ficar esperando tanto, né, Marisa? Sim, eu recebo tantas mensagens do pessoal, a gente ficou algumas semanas sem postar, né, porque o Thiago tava de mudança e tal, e veio um monte de gente preocupada achando que o podcast tinha parado, mas não, gente, tá tudo certo, estamos aqui. Por isso, inclusive, que a gente tá fazendo podcast 2 vezes seguidas, né, depois já vai ter um intervalinho, mas vamos voltar novamente, né. Então a gente quer, antes de começar esse podcast, reiterar, né, que se você quiser ajudar a gente, tem a opção do Apoia-se, que novamente lá na nossa página do Instagram a gente tem um destaque, onde a gente explica mais ou menos como funciona o Apoia-se, mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar tanto um e-mail pra gente quanto uma mensagem lá no Instagram, que a gente vai responder você, esclarecer tudo certinho, pode vir conversar com a gente. Lembrando, né, gente, esse dinheiro não é pra nós, é pro Túlio fazer a edição do podcast, né, pra gente poder manter, né, vocês sempre falam bem na edição, sei que todo mundo gosta. Então, outra forma que tem de ajuda é o Pix, que está sendo possível fazer um Pix, literalmente de qualquer valor, qualquer centavo, R$1, que o seu coração mandar, né? Se você não puder ajudar todo mês, né? Mande aí só um realzinho que já vai ajudar nós aí pra guardar no nosso cofrinho, que é pelo e-mail contato apenasumpodcast@gmail.com. Então, se você quiser tirar alguma dúvida com a gente, você pode mandar pra esse e-mail, contato apenasumpodcast@gmail.com. Ou então, né? Se você quiser mandar o Pix, pode ser por esse e-mail também. E a gente não pode esquecer que tem o nosso querido Apoia-se. E a gente tem que agradecer os nossos apoiadores. Lembrem-se, tem os planos de R$2 a R$20. A gente agradece qualquer ajuda. Lembrando que o plano, a partir de R$10 vai ter episódio extra. Essa semana eu já vou gravar um episódio extra que vai ser sobre o caso do bebê diabo. Não é um caso criminal, mas é um caso o qual o bom senso morreu, não é mesmo, Marisa? A primeira fake news desse Brasil. Exatamente. Tempos. Uma das primeiras, né? Não vamos dizer que é a primeira, mas estava lá. Não vamos dizer que é a primeira, mas estava lá e a galera ficou maluca e eu vou falar um pouco sobre esse caso e vamos agradecer aos nossos apoiadores. A nossa nova apoiadora é a Stephanie Afonso. Muito obrigada. Também quero agradecer a Adriele Teixeira, a Aline Rodrigues, a Mariana Mota, a Laiane Braga, o Francis, que é o meu namorado. Eu não vou atrever a falar sobre o nome dele, estamos namorando, mas eu não sei falar o nome do meu namorado, ok? Quer tentar, Thiago? Vamos passar vergonha, então. Francis B. Nossa, calma aí. Nossa, não deu. Esquece. É muito E junto, não dá. É Berreregaray. Vamos lá.
E é claro, a nossa queridíssima Raquel Lopes. Muito obrigada, pessoal. E em breve vai estar rolando sorteio pra vocês também. Isso. Vocês têm esse direito, já estamos planejando. Já estamos pensando. Mas é isso, você pensa. A gente fala isso, né, gente, porque a gente quer fazer um plano de dominação mundial, tá, gente? Não é porque a gente quer ficar rico, nem nada desse jeito. A gente quer dominar o mundo. E pra dominar o mundo, a gente precisa de apoio. A gente precisa do apoio de vocês, pra vocês dominarem o mundo junto com a gente. Então, se você não tem como ajudar financeiramente, vocês podem ajudar indicando o podcast pra um amigo, seguindo a gente no Spotify, seguindo a gente no Instagram, marcando a gente nos stories. E claro, se você ouve a gente no Apple Podcast, por favor, dê 5 estrelinhas pra gente. A gente nunca pediu nada. Quer dizer, a gente pede 1 milhão de coisas, mas faz de conta que a gente nunca pediu nada. Então, galera, a gente vai fazer um desafio. Você colocou 5 estrelas no Apple Podcast, você marca a gente lá e mostra que você está apoiando o nosso podcast. Beleza, galera? Fica o desafio, faz lá, marca a gente no Instagram, a gente vai ficar muito feliz. E vamos falar do caso? Vamos falar desse caso que, pra variar, vai deixar a gente puto, vai deixar a gente na bad e a gente vai ver que raiva, como esse caso poderia ter acabado antes. Não é mesmo, Marisa? Como a maioria dos casos que a gente conta aqui. Com certeza, né? Mas vamos lá. O Jeffrey Dahmer era o irmão mais velho da família. Ele tinha outros 2 irmãos. Ele era um cara que era loiro, de olhos azuis. A gente tá dando essa informação. Eu sei que vocês estão vendo a fotinha dele aí, mas porque vai ser meio relevante o fato dele ser loirinho, de olhos azuis, né? Nasceu no dia 21 de maio de 1960, que é o mesmo dia do aniversário do meu vô e de uma das minhas moderadoras, que é a Anne. Então eu acho muito louco quantas pessoas nasceram nessa data. E ele nasceu numa cidade que eu particularmente tenho dificuldade de falar o nome, se o Thiago quiser. Milwaukee. Finalmente descobri como é que é a pronúncia dele. Sabe por quê? Porque tem um time da NBA chamado Milwaukee Bucks, inclusive é o atual campeão da NBA, e eu só consigo falar por causa disso. Então ele nasceu nessa cidade aí, que pra variar fica onde? Vocês nem devem imaginar onde que fica, né? Lá nos Estados Unidos, né? E o que a gente tem pra falar sobre os pais dele? O relacionamento era péssimo. Eles brigavam o tempo todo, brigavam por tudo. Meio que aquilo tudo transparecia pros filhos. Não era uma questão com os filhos, era mais uma questão entre o casal, né? Mas que, querendo ou não, né? Quem tem família assim que briga muito em casa, entende um pouco a situação. Não tem como você não sentir, né? Sim, mas essa briga o tempo todo afetou um pouco eles. Depois a gente vai ver que afetou até um pouco a percepção do Dahmer. Então, o pai, ele era um químico, ele fazia, bem na época da infância do Dahmer, ele fazia doutorado, que não devia ser uma coisa muito fácil, e ele passava a maior parte do tempo no laboratório para que ele não aguentasse a sua esposa e para que ele meio que fugisse dessas brigas. E a mãe do Dahmer, eu não encontrei muito sobre o que ela tinha de profissão. Você tem essa informação, Marisa? A gente quase não acha muita coisa sobre a mãe mesmo. É mais sobre o pai mesmo, que ele vai acabar sendo mais relevante, por mais que o Dahmer tenha bastante influência da mãe. A mãe, ela tinha clinicamente comprovado ansiedade e depressão. Então, isso também não facilitava na briga que o casal tinha. Né? E tudo isso vai comunar, assim, que vai influenciar muito na personalidade do Dahmer, né? E pra variar, ele já era uma criança e também um adolescente bastante excêntrico, porque ele tinha hábitos diferentes com animais, vamos dizer assim. Ele gostava de colecionar corpos de animais, ele dissecava algum deles e ele meio que tinha o próprio cemitériozinho de animais. Ele também empalhava esses animais. A gente já vai explicar melhor essa questão do empalhamento, o que ele fazia com esses animais, né? Mas era uma coisa que toda a família tinha noção que ele fazia e o pai achava que isso era normal. Novamente, o pai dele era um químico, então ele achava que o filho dele só tinha muito interesse na ciência e por isso que ele mexia com esses animais. Porque, pelo menos pelo que eu entendi na leitura que eu fiz do meu livro, ele pegava mais animais que já estavam mortos, né? Isso é uma das grandes coisas que vai diferenciar. Provavelmente a gente vai trazer aqui outros casos que crueldade animal é um dos, digamos assim, uma das red flags que tem para se mostrar como serial killer. E você vai olhar os perfis criminais, sempre tem a crueldade animal. E no caso do Dahmer não tinha essa crueldade animal. Tinha mais essa curiosidade por entender o animal por dentro, essa questão mais mórbida do que realmente fazer mal a um animal. Então, isso é uma das coisas que distinguem o Dahmer. Com certeza, e além disso a gente sabe que por volta dos 10 anos, ele meio que pergunta pro pai o que aconteceria
se ele pegasse os restos dos ossos das galinhas e colocasse em água sanitária. Então o pai decide que depois do jantar ele ia ensinar o Dahmer como separar os ossos da carne. Então, tipo assim, realmente o pai, acho que ele acreditava que era só um interesse científico mesmo, né? Até porque eu não imagino que ele pensava que ia acontecer no futuro, né? E outra coisa que é bem relevante é que o pai não tinha esse problema. Tipo, a gente vê, mas poxa, o pai dele era um químico. Tinha muitos ácidos em casa, tipo, era uma coisa do cotidiano. Então, até os próprios ácidos, o Dahmer, os ácidos que ele vai usar no futuro, até, né, esse conhecimento de química que ele teve, ele tinha em casa. Então, e a gente vai ver que isso vai ser uma das coisas essenciais para esse caso, e é meio bizarro, né, pensar que ele desde novo fazia esse tipo de experimento. Um dos livros que a gente leu, né, uma das referências que a gente usou foi o livro Mindhunter Profile 2, que é escrito pelo Robert K. Lester, que pra quem assiste Mindhunter é inspirado no personagem Bill. O livro traz algumas entrevistas e uma delas é com o Dahmer, então ao longo desse episódio a gente vai ler alguns trechos dessa entrevista, porque nada melhor do que eu acho que a própria pessoa explicar sobre a história dela, né? Algumas não são tão confiáveis, mas mesmo assim a gente pode ouvir, né? E tentar entender, né? E nessa parte ele tá justamente perguntando assim pro Dahmer essa questão que ele tinha com os animais. E ele diz que começou a ter essa relação com os animais um pouco mais elevada por volta dos 15, 16 anos. E ele diz uma parte aqui que é sobre esse lance dele deixar os corpos dos animais na floresta dessa forma aqui. O Robert pergunta sobre o cachorro. Tinha uma história sobre o crânio empalado atrás da sua casa, não? Aí o Dahmer responde: isso foi feito de brincadeira. Encontrei um cachorro, abri pra ver as suas entranhas e por algum motivo achei que seria engraçado espetar o crânio em um pedaço de pau e colocar no mar. Eu levei depois um amigo para ver e falei que tinha achado por acidente só para espetar o crânio em um pedaço de pau e colocar no mato. Eu levei depois um amigo para ver e falei que tinha achado por acidente só para assustar. E isso, de acordo com ele tinha 16 anos quando ele fez isso. Então a gente vai ver, inclusive, né, que quando a gente chegar na parte da adolescência, um pouco mais, né, de como que era a personalidade dele, porque ele gostava de fazer pegadinhas. Então já começamos aí, né? Ele tinha as questões bem esquisitas, já por ele achar engraçado empalar uma cabeça de cachorro, sabe? É uma coisa... A gente vai ver que isso toma outras proporções. E, né, só pra gente entender um pouquinho mais da mãe, né, já que ela geralmente não é muito mencionada, só pra vocês terem noção, em 1970 ela foi internada em um hospital psiquiátrico por cerca de um mês. E isso, de certa forma, fez com que o Dahmer acreditasse que aquilo era culpa dele ter nascido e que aquele sofrimento que a mãe estava tendo era uma coisa que era causada por ele. Bom, a gente vai começar a ver que o Dahmer, ele é uma pessoa pouco sociável, que ele vai ter um grande inflexão, que já aos 14 anos ele se tornou alcoólatra. E aí você fica pensando, nossa, mas alcoólatra, Thiago? Sim, ele chegava a beber 1 litro de licor por dia. Literalmente ninguém na escola dava a mínima. Meio que os professores sabiam que ele levava a bebida para a escola, mas meio que ninguém dava a mínima, assim, não desaconselhavam, não faziam nada. E também uma das pesquisas que eu fiz também dizia que os alunos fumavam numa boa, assim, tipo, fumavam cigarro e os professores estavam nem aí. Eram outros tempos, eu acho que até no caso de Columbine, né, os alunos também eram todos adolescentes, a gente falou até durante o relato de Columbine que eles saíam pra fumar. Então acho que até eram outros tempos, talvez, né, então pra gente pode soar meio absurdo, mas na época talvez não fosse nada demais. Exatamente. E, né, ele tem essa questão do alcoolismo, que também é muito mencionada na entrevista que a gente mencionou antes, né? E um motivo, assim, dele ter começado a beber e de que ele bebia que era uma tentativa dele esquecer os pensamentos mórbidos que ele tinha dentro dele. Então ele sempre fala que ele bebia muito pra criar coragem de socializar, bebia muito pra esquecer o que tinha acontecido e por aí vai. Isso foi um hábito que ele levou, assim, até o fim da vida dele, praticamente. Então, na escola ele já começa a ter alguns hábitos meio peculiares,
peculiares e bizarros. E quais são esses hábitos peculiares e bizarros, Marisa? Ele fazia tantas pegadinhas com a turma, mas, tipo, tantas pegadinhas que eles usavam um termo na época que era do a dumber, que era, tipo, fazer um dummer. Tipo, se alguém tava meio doido na escola, falava alguma coisa, eles falavam, você tá fazendo uma de dummer? Tipo, eles usavam meio que esse termo, assim, só pra vocês terem uma noção, que provavelmente era uma coisa corriqueira, era uma coisa diária, o Jeffrey Dahmer encheu o saco de todo mundo. Uma das coisas que ele fazia tipo, tava tendo a aula, assim, normal, todo mundo bem concentrado, e do nada ele soltava um berrão, assim, imitando uma ovelha. Então, tipo assim, imagina a situação. E outra coisa que ele fazia é que ele fingia que ele estava tendo ataques epiléticos nos corredores, né, epilepsia. Uma das características é a pessoa se debater no chão, né, então ele ficava se debatendo no chão, só que meio que todo mundo sabia que ele não tinha problema nenhum, então o cara ficava se debatendo no chão meio que, tipo, sozinho. Oh, meu Deus do céu, tem adolescente que é só burro, né? E tem uma outra história, inclusive, que ele fez, tipo, tanta coisa na escola que ele foi meio que proibido de tirar aquela foto do yearbook, sabe? Aqueles livros. Aham. Sei. Ele foi proibido de aparecer na foto e ele apareceu de surpresa na foto pra tirar. Aí todo mundo ficou puto, aí meio que tentaram riscar ele da foto, não sei o quê, porque não queriam que ele aparecesse lá. Mas ele tinha uns coleguinhas, né? Tipo, umas pessoas que de vez em quando conversavam com ele, né? Talvez fosse aquela questão, converso com você porque tenho medo. Mas tinha, assim, né? Tanto que um desses colegas dele fez aquela HQ, né? Tem uma história em quadrinho que chama Meu Amigo Dahmer, que também inspirou um filme. Não cheguei a ver muito dessa história em quadrinho. Tanto o filme quanto a HQ falam exatamente dessa fase da vida dele, né? Então, tipo assim, tanto que, né, eu contei pro Thiago essa parte, que esse é o mesmo cara que escreveu a história em quadrinho anos depois, antes de descobrirem o que o Jeffrey tinha feito, que ele tinha matado, feito todas as coisas que a gente vai falar depois. Ele tava com outro colega em um bar, aí os dois estavam conversando sobre o colégio, os alunos e tal. Esse colega pergunta pro autor da história em quadrinho, tipo, nossa, o que será que o Jeffrey Dahmer tá fazendo agora, né? E o cara responde, provavelmente ele virou um serial killer. Esse, se jogasse no bicho, acertava. Realmente, esse aí, se tivesse na Mega Sena, ganhava. E outra coisa que eu achei também peculiar, pra vocês entenderem como a turma do Jeffrey Dahmer devia ser assim, olha, uma turma de só gente buena na escola, porque um dos amigos, digamos assim, uma das pessoas próximas ou que conheciam o Jeffrey Dahmer, quando ele virou o serial killer, falou, nossa, que incrível, o Jeffrey era a minha segunda opção pra ser um serial killer. Então, tipo, tinha uma outra pessoa que ele considerava mais. E quem será que era essa outra pessoa? Exatamente, né? Aquele lance, né, que falam que os serial killers que são realmente inteligentes não foram pegos, né? Aquilo. Fica o questionamento aí no ar. E já partindo quase pro final do high school, o Dahmer, ele vai pra uma viagem em Washington. Eles vão lá, visitam Washington, visitam a Casa Branca, o Capitólio, toda essa coisa, tipo, como se você fosse visitar Brasília hoje, sabe? Todos os pontos turísticos de Brasília, eles fizeram isso em Washington. E o Dahmer, ele tem uma ideia de, tipo, visitar o vice-presidente dos Estados Unidos, que na época era o Walter Mondale, e é isso, né? Mais um presidente ou figura pública importante dos Estados Unidos tendo um serial killer do lado. E como eu tava falando antes de começar a gravar pra Marisa, isso representa muito os Estados Unidos. Sabe aquela coisa lá, tipo, isso representa o Brasil melhor que samba e futebol. Que futebol e samba, então, tipo, isso representa melhor os Estados Unidos que hambúrguer e, sei lá, batata frita. Aquela foto do John Wayne Gacy com a primeira dama, os dois se cumprimentando. Perfeito. Então. E pra quem quer saber, o presidente da época era o Bill Clinton. Então, olha lá, mais um serial killer conhecendo uma figura pública importante dos Estados Unidos. Assim, nesse começo de vida adulta, o Jeffrey começa a sofrer as primeiras punições. Ele começa a meio que ser preso por desordem e embriaguez, porque lá nos Estados Unidos você não pode beber em público, né? Então, acredito que desordem e embriaguez se trate disso. E além disso, em 1986, falando de outras prisões, né, sem ser que ele foi preso e solto diversas vezes. Em 1986 ele chegou a ser preso durante um tempo, bem pouco tempo, porque algumas referências dizem que ele estava se masturbando na frente de uma criança e outras referências dizem que ele estava fazendo xixi na frente de uma criança. Alguma coisa rolou na frente de uma criança,
vingança e ele acabou sendo preso. Só que 3 anos depois ele foi novamente encarcerado, mas agora pela razão de abuso sexual contra menores de idade. Então a gente vê que fica cada vez pior e a outra vez que ele vai ser preso é porque ele matou. Bom, e também a gente tem que lembrar que em 1986 o Dahmer tinha 16 anos, né? E legalmente você só pode beber com 21 nos Estados Unidos. Tem essa coisa também. Então, uma noite em 1978, tava lá o Sr. Dahmer de carro e ele encontra o seu Steve Hicks, que ele ia para um show de rock, mas o Steve ele acaba perdendo um ônibus para ir para esse show de rock e o Dahmer meio que convence ele a entrar no carro e convence ele a ir para casa dele. Nessa época o Steve tinha 19 anos e ele vai acabar se tornando a primeira vítima do Jeffrey, né? Agora a gente vai ler o relato pelas próprias palavras do Jeffrey sobre como que aconteceu esse primeiro assassinato. Então agora a gente vai fazer uma coisa meio interpretativa, eu vou ser o detetive Wrestler e a Marisa vai ser o Dahmer. Então vamos lá, vamos treinando então nossa interpretação aqui, Marisa, teatral. Você tinha uns 18 anos quando cometeu seu primeiro homicídio. Me conta um pouco sobre isso. Era algum pedido de carona, certo? Fazia uns 2 anos que eu vinha fantasiando em pegar alguém bonito pedindo carona e desfrutar sexualmente da sua companhia. Isso veio de algum filme, livro ou coisa parecida? Não, veio de dentro. De dentro? E acabou acontecendo numa semana em que não tinha ninguém em casa. Minha mãe estava fora com o David num motel que tinham arrumado a uns 10 quilômetros de lá. E eu estava com o carro mais ou menos às 5 horas da tarde. E eu estava voltando para casa depois de ter bebido. E não estava procurando alguém. Só que a mais ou menos 1,5 km de casa, ele apareceu pedindo carona. Estava sem camisa. Me senti atraído por ele. Eu parei, passei por ele e parei o carro e pensei, bom, eu pego esse cara ou não? Aí perguntei se ele queria ir fumar um baseado e ele respondeu, quero sim. Fomos para o meu quarto, tomamos umas cervejas e pelo tempo que passamos juntos, deu para perceber que ele não era gay. Eu não sabia o que fazer para não deixar que ele fosse embora, a não ser pegar um halter e dar na cabeça dele. E foi isso que eu fiz. E depois estrangulei ele com o mesmo halter. Então a gente vê a frieza e um pouco de decepção. Eu diria, isso foi uma decepção amorosa, né, Marisa? Isso meio que me parece uma decepção amorosa, porque ele achou que ia ter a primeira relação dele com um homem e acabou não tendo, né, Marisa? Eu vi que isso foi meio que uma frustração, assim, tipo, quando ele viu que ele não ia ter o cara, ele matou o cara. Um problema que a gente percebe na história dele é em relação à rejeição, porque parte, assim, se a gente for ver a mente dele, as entrevistas que ele deu e por aí vai, a gente vê que ele falava que ele matava a pessoa porque ele não queria que ela fosse embora, sabe? Tipo, era o que ele dizia, né? Então a gente percebe isso e também, né, caso não tenha ficado claro, o Jeffrey Dahmer, ele era gay e a cidade era muito pequena, ele mesmo fala que tipo, nessa entrevista que era muito tabu, era muito difícil, ele mesmo não se aceitava e ele achava que se ele contasse isso pra família dele ia ser uma decepção que o pai dele não ia aceitar, e como o pai dele já tinha muitos problemas, ele não poderia falar disso com o pai porque seria mais decepção ainda. Então era uma coisa assim que era muito incrustada assim dentro dele. Daí ele percebe que com o Steve não ia dar não ia acontecer nada, então ele bate com esse halter, né, que é peso de academia, na cabeça dele, depois ele usa pra estrangular ele até a morte. E aí a gente vê uma questão, né, que depois disso ele tira a roupa do Steve, se masturba, e aí a gente vai ver o que ele faz em relação ao corpo, né, porque a gente percebe até que nesse primeiro caso, nessa primeira vítima, ele não sabia exatamente o que fazer com o corpo, né. Ele ficou, digamos, como todo primeiro assassinato, e se a gente for ver todos esses casos que tem múltiplos assassinatos, a gente vai ver que a primeira vez eles não são treinados, tanto que é uma coisa que o John Douglas fala bastante no livro dele de Mindhunter, que o mais preocupante é quando a pessoa vai cometendo crimes atrás de crimes e a polícia não vai pegando esse assassino, porque ele vai aperfeiçoando o modus operandi dele e os métodos de se desfazer do corpo.
corpo. Então, né, depois que ele mata o Steve, ele coloca meio que o corpo dele debaixo do piso. E de acordo com ele, aquela noite ele não conseguiu dormir, porque ele ficava pensando o que ele ia fazer com aquele corpo, ele não sabia. E depois disso, no dia seguinte, ele pegou uma faca de caça e abriu a barriga do Steve e ele se masturbou de novo, vendo as entranhas, né? Ele até fala que era uma questão sexual, ele sempre fala isso na entrevista, que ele cortou a barriga, viu as entranhas e depois ele foi lá fazer as coisas, porque aquilo era muito excitante pra ele, ver esse tipo de coisa. O Dahmer era necrofílico, tipo, confirmadamente necrofílico. Ele no bingo do vacilo, ele tava completo, né? Só perde pro Albert Fish, eu acho, mas tava ali Pare a pare. no potencial, exatamente, né? Depois disso, ele arrancou o braço, cortou o corpo dele em diversos pedaços e ele colocou em 3 sacos de lixo grande. E aí que entra uma parte que já me deixa puta, porque esse caso poderia ter acabado aí. Exatamente. E por que poderia ter acabado aí, Marisa? Explica por quê. Ele decidiu que ele ia jogar os sacos em algum lugar, então ele coloca no porta-mala do carro e ele dirige cerca de 15 quilômetros, assim, da casa dele. Isso é o que eu tô explicando nas próprias palavras dele. Por volta das 3 horas da manhã, ele tava dirigindo meio que por cima do sinal, assim, da rua, sabe? E também porque provavelmente ele devia estar muito alcoolizado pra fazer isso. A gente lembra, se ele bebia com 14 anos 1 litro de licor, ele já devia estar muito. Não, ele não tava bêbado esse dia. Não? Não, por incrível que pareça, não. Ele tava dirigindo em cima da faixa, né? E um policial para ele por volta das 3 horas da manhã. Ele conversa com o policial. Ele chega a abrir o porta-mala. E o Dahmer fala que o que tinha ali era lixo, que ele tinha esquecido de levar, né? Pra jogar fora. E o policial faz o teste de embriaguez e justamente nesse dia ele não estava embriagado. E ele passa no teste e o policial acredita no que ele diz e ele vai embora. Tipo, até o Robert pergunta, tá, mas o policial não sentiu o cheiro, não achou nada esquisito, e o Jeffrey fala, não sentiu nada, não achou esquisito. E ele vai embora. Daí ele pega esses sacos de lixo, ele leva de volta pra casa, decepa mais ainda o corpo, né? Ele arranca a cabeça, por aí, faz mais coisas, se é que vocês me entendem, né? Porque cada vez que ele cortava o corpo, ele fazia aquelas coisas sexuais de novo. E ele colocou meio que numa espécie de um cano bem grande que tinha na casa dele, que ia meio que pro esgoto, e ele deixa isso lá por vários anos, porque o que vai acontecer quando ele faz 18 anos, ele acaba entrando no exército, né? Antes disso, ele tenta ingressar na Universidade de Ohio, o qual ele foi... O rendimento acadêmico dele foi patético, ele não conseguia ir para as aulas porque ele vivia de ressaca, então o pai dele meio que deu um ultimato, tipo, ó, você não quer participar da faculdade, beleza, mas tu então vai ter que se alistar no exército. Ele deu um ultimato para ele se alistar no exército ou arrumar um emprego, e como se alistar no exército é fácil, basicamente você só precisa querer. E a carteirinha de serial killer também, né? Você tem que ter a sua presença no exército. Exatamente. Não, mas é sério, tem vários. Toda vez que eu vou contar um caso, o pessoal, nossa, mas esse também foi pro exército, eu fico, pois é. Sim, né? Basicamente treinamento de como ser um serial killer. Porque eu sei que tem o assassino de Golden State, que tem treinamento militar. Qual outro que você lembra aí que tem treinamento militar? O Gary Higway, que é o Green River Killer. O Gary Hidnick, que é o da Casa dos Horrores. O filho de Sam, o David Berkowitz, não sei, nunca sei como é que fala o sobrenome dele, mas ele também foi pro exército. E olha, gente, eu pensei rápido. Se eu ficar aqui, a gente fica 1 hora de podcast citando nomes. A gente vê bem curioso isso, né? Bem curioso. A gente pensa aí se isso deu, sei lá, alguma influência, se eles aprenderam alguma coisa. O Dennis Nielsen eu sei que aprendeu coisas no exército, isso é meio que comprovado, então fica aí o questionamento. Aí, o que acontece, Marisa? Ele se dá bem no exército, vira uma alta praça, como é que... Não, foi patético, na verdade, assim, porque ele foi expulso cerca de 2 anos depois. Ele fica na Flórida por um tempo, porque basicamente eles dão a dispensa pra ele 2 anos depois, e eles falam, e aí, onde você quer ir ficar? E ele vai ir pra Flórida, ele escolhe ir pra Flórida, que é um lugar quente, que ele achou que ia ser mais progressista, então ele fica um tempo lá, mas não dá muito certo, ele não tinha muito emprego fixo, não tinha muito uma coisa garantida, então ele volta pra casa do pai dele e também não dá certo na casa do pai dele. O pai dele é muito problemático, o pai dele tinha essa questão de o filho ser problemático e
ter aquele grande estigma de fracassado, né? Foi pra faculdade, fracassou. Foi pro exército, fracassou. Então o pai só encaminhou ele pra casa da avó. Algum dos crimes do Dahmer vai acontecer lá. Então foi isso, assim, ele não se deu bem na universidade, não se deu bem no exército e vai parar na casa da avó. E a gente tem que tentar explicar mais ou menos a cultura da época, né? O que era Milwaukee 1985 era uma cultura que era bem progressista. Eu fiquei bem surpreso quando eu li isso, porque basicamente em Milwaukee em 1985 tinham 123 bares gays funcionando. Então era uma cidade que já tinha uma aceitação maior sobre isso. Era um tabu, não vamos esquecer. Acho que 2 ou 3 anos antes, isso era crime, porque era considerado crime de sodomia. Você sabe me explicar o que seria esse crime de sodomia, Marisa? A lei define sodomia como um ato sexual contra a natura, contra a vontade de Deus e do homem. Esse foi posteriormente redefinido pelos tribunais para incluir apenas sexo anal e bestialidade. Então, um pouco tempo antes, isso era crime. E a comunidade gay, isso vai ter uma grande influência pro Dahmer, assim, para como os crimes dele ficaram sem serem julgados ou sem as pessoas questionarem esses crimes ou irem atrás. Mas a gente tem que entender que, 123 bares gays é muita coisa, né, Marisa? Eu fico pensando aqui em Curitiba, que é uma cidade grande, não deve ter isso de bar gay ou pelo menos, como eu poderia dizer, entusiasta, sei lá. Bares LGBTQIA+, eu decorei a sigla, porque eu faço parte. Mas, realmente, eu acho que sim, pra época e por aí vai. É justamente nesses bares gays e nas saunas que esses homens frequentavam que o Jeffrey vai começar a achar as principais vítimas dele. E ele basicamente ia pra esses lugares, pra esses bares, por aí vai. Começava a conversar com um cara e convidava ele ou pra ir pra um hotel, ou pra ir pra casa dele, tanto pra casa da avó, quanto pro apartamento, depois que ele vai se mudar. Na real, tinha essas próprias casas, tinham um tal de lugar de sexo anônimo. Era como se fosse uma casa de swing, que eu posso definir assim, não vou... Então, eles iam lá, tanto que ele implementa essa, digamos, a receita dele de licor com um monte de pílula pra dormir, e aí lá ele faz as vítimas dele também. Ele mesmo pegava essas pílulas porque ele foi num médico só pra falar que ele não tava conseguindo dormir, pra ele conseguir as receitas dessa pílula. Então já fez a gente super planejando já isso. E o que acontecia? O Dahmer, ele criava esse Boa Noite Cinderela dele, e ele, depois que as pessoas estavam dormindo, ele se masturbava vendo as pessoas, e ele também tinha uma grande excitação sexual em ouvir o batimento cardíaco dessas pessoas. Então, alguns homens até notaram que foram drogados, eles até reclamavam com a direção desse local, mas eles não faliam, eles ficavam quietos, assim, eles não iam denunciar por todo esse tabu social que tinha. Essa relação entre comunidade gay e polícia não era uma das melhores, eles não se sentiam inteiramente protegidos, então acabava que não era denunciado. E uma das coisas que eu achei bizarro nesse caso é que acredita-se mais ou menos que o Dahmer ele tenha feito umas 10 vítimas numa mesma sauna. Nessa mesma sauna ele fez 10 vítimas e só parou porque basicamente uma das vezes que o Dahmer drogou essa pessoa teve uma overdose, e aí sim a sauna chegou pro Dahmer e falou amigão, não dá, você tá expulso daqui, não volte pra cá. Que eu acho bizarro, né, Marisa? Pois é, daí a gente vê, né, como que, de certa forma, a homofobia como é que eu posso dizer? Olha como é uma coisa, assim, prejudicial, né, porque não é o primeiro caso, assim, que eu conheço, assim, que a vítima chegou a sobreviver, mas ela não tinha coragem de fazer uma denúncia na polícia, porque ela tinha medo de chegar na polícia e sofrer um ataque homofóbico dos próprios policiais. Então, muitas vezes eles preferiam só ficar quietos e deixar tudo pra eles, né, a gente vê como que é um problema sério, e tem gente que não leva a sério. Eu já vi com meus próprios olhos gente falando que não existe até hoje nessa época. Imagina como é que era, né? Sim, muito difícil, porque, cara, é 10 pessoas, velho, são 10 pessoas, não foi uma, não foram duas, foram 10 pessoas, são 10 vítimas, que as pessoas sabiam, ele encontrava essas pessoas em outros bares, e meio que, todo mundo
sei lá, pra mim é indignante. Mas o Dahmer, ele tinha um clube que ele gostava de ir, alguma coisa assim? O que ele gostava de fazer nesses clubes, você sabe, Marisa? Ele gostava de ver interpretações de drags e de strippers. Era o clube 20019. Então, em 85, o Dahmer ele vai ganhar uma notificação por conduta desordeira. Ele começou a ameaçar um barman. Outra vez, ele mostrou o dedo anelar para um policial. Em 86, ele foi acusado de disposição indecente, que ele estava se masturbando perto de um rio. Aí deixou que ele foi preso e aí obrigaram ele a fazer aconselhamento judicial. E aí é a primeira vez na vida dele que ele vai falar com um psicólogo, né, Marisa? Sim. E o que é bizarro nisso tudo é que foi a primeira vez que ele teve acompanhamento e mesmo assim ele às vezes não falava muito ou tinha sessão que ele entrava mudo e saía calado, literalmente. Ficava 50 minutos sem falar nada. A terapeuta tentava conversar com ele e ele só não tinha nenhuma reação. Mas só 9 anos depois que ele fez o primeiro assassinato, aquele lá do Steve Hicks, em 1987, que ele vai fazer o seu segundo assassinato, né? E aí a gente vai ver que vai ser uma coisa meio que crescente, né? Os assassinatos vão aumentando com o passar dos anos, né? Ele vai cada vez matando mais pessoas. E é bem louco, assim, né? Que lendo, assim, vendo a história do Dahmer, muitos dos assassinatos ele não lembrava que ele fez, né? Que, como eu disse, ele dizia que ele tinha apagões, assim, que ele lembra da pessoa, de levar pra casa, mas depois o assassinato em si, ele não se lembra, ele só fala que ele lembra de se acordar e de ver o corpo do lado dele. Então a segunda vítima dele foi o Steve Tomey, e como a gente disse antes, é um caso assim que ele não se lembra, né? Amnésia dissociativa, que é meio que relativamente assim comum assim nesses casos, acontece, não é uma coisa assim muito rara de acontecer, não. Bom, acontece que ele tava num hotel com esse cara, então os dois estavam num hotel, ele tava com esse corpo lá, ele não sabia o que fazer, então ele sai, fica mais uma noite nesse hotel, ele compra uma mala bem grande, coloca o corpo do Steve dentro e leva pra casa da avó pra ele poder desfazer o corpo lá, né? E ele mesmo disse pro Robert que ele só fez tudo isso porque o hotel tava no nome dele, porque se tivesse no nome do Steve, ele teria deixado o corpo ali mesmo. Mas ele leva pra casa da avó, daí ele faz as mesmas coisas que a gente disse antes, né? De desmembrar. E outra coisa bizarra é que porque ele compra a maior mala possível pra colocar o corpo, né? E tanto que o taxista, na época, chega e fala pra ele: e aí, o que você tá levando aqui? Um corpo de tão pesado que era? E ele diz sim, e o taxista meio que dá uma risadinha, assim, tipo, claro que você tá levando um corpo. E de fato, ele tava levando um corpo. No dia 16 de janeiro de 1988, Dahmer conheceu o James Doxtotor, que tinha 14 anos. Ele oferece $50 pra ele, pra que ele pudesse passar a noite. O Dahmer também costumava oferecer esses dinheiros, falando que ia fazer um ensaio fotográfico pra tirar foto das pessoas e por aí vai. E é bem louco, é bem hipócrita, porque na entrevista ele fala que ele só tinha interesse por homens adultos, ele não gostava de menores de idade, nada disso, e os menores de idade que ele matou era porque ele achava que era adulto, tá bom? Ele mandava esse caô, assim, mas sei lá. Muitos caôs, vocês vão ver mais um outro que é o... deixa eu e o Thiago putos, assim, especificamente. Outro que me deixa puto também é ele dizer que ele não lembra. Tipo, eu acredito que pode acontecer. Mas, cara, você pega um dos casos, alguns casos que ele fala, tipo, dos mínimos detalhes. É que ele diz que ele não lembra da morte em si, né? Mas depois ele mesmo disse que ele queria fazer como o máximo pra que não doesse. Como é que ele não lembra? Umas coisas. Mas é um ou outro que ele diz que ele não lembra. O do Steve, ele fala que ele não lembra, mesmo assim, né, gente? Fica um mistério no ar. Mas ele leva o James pra casa, né? Como a gente disse, por causa dos $50. E por volta das 4 horas da manhã, o menino disse que ele precisava voltar pra casa. Só que, novamente, o Dahmer deu aquela substância pra ele. Ele acabou matando o James. E aí, ele se tornou mais uma das vítimas, né? Durante esse período, ele fez várias coisas com o corpo. Só que, dessa vez, a avó dele sentiu o cheiro e começou a reclamar que tinha um cheiro esquisito. Então, o Dahmer teve que se desfazer do corpo um pouco mais rápido. E no dia seguinte, ainda teve uma parada que eu achei bizarra, que ele foi na psicóloga judicial como se nada tivesse acontecido. A psicóloga não notou nada diferente nele. Como ele não falava nada também, não tá acontecendo uma coisa diferente, né? O cara entra mudo, sai calado. E no dia seguinte que ele faz essa outra vítima, o James, ele vai no psicólogo como se nada tivesse acontecido. E uma coisa que todo mundo fala é que ele era muito persuasivo,
incrível, ele sabia, por mais que ele fosse muito tímido, assim, ele sabia conversar com as pessoas, sabe? Ele conseguia, assim, moldar as pessoas para que elas confiassem no que ele tava falando. Isso é uma coisa, assim, que é bem frequente de ser vista das pessoas falando sobre ele, que ele tinha essa habilidade, como muitos serial killers, né? A gente já viu isso antes no caso do Ted Bundy, por aí vai. Sim, e o caso do Dahmer, tipo, ele não é nem aquela questão de, ele consegue se mesclar, ele consegue sair das coisas muito fáceis. Eu acho muito incrível. Como esse cara tem uma lábia, tipo, por mais que ele fosse super tímido, ele tem uma lábia gigante, porque ele consegue enganar uma rapa de gente e você pega depois que, tipo, não tinha como dizer que não era ele, né? Definitivamente, né? Bom, em fevereiro de 1988, ele tenta fazer mais uma vítima, que foi o Bobby Dawn Simpson, mas dessa vez esse cara acabou saindo ileso, porque a droga que o Dahmer entregou pra ele, né, e acabou dopando, ela acabou não saindo como ele tinha previsto, acabou não dando muito certo, né? O Dahmer meio que decidiu liberar o Bobby. Imagina que coisa, depois quando ele descobriu tudo, deve ter sido muito louco. E também que o Dahmer tem um perfil muito claro dele não gostar de combate com as vítimas, né? Ele sempre gosta de pegar as vítimas já, drogada e sem condição nenhuma de se defender. Bom, tava muito delicado pra ele morar com a avó. A avó tava achando muito estranho ele levar muitos homens pra casa, isso tava incomodando ela. A questão do crime mesmo, tava ficando muito difícil ele ficar lá. Então o Dahmer decide alugar um apartamento só pra ele. E eu vou fazer um post lá pra quem tiver curiosidade de ver lá no Instagram, com as fotos do apartamento pra vocês verem, assim, mais ou menos como é que era. E eu acho que nesse apartamento vai ser onde ele vai conseguir fazer a maior parte das vítimas dele. Então, dia 26 de setembro de 1988, ele vai continuar com a mesma tática dele, de oferecer dinheiro. Ele leva pro apartamento dele, droga um menino chamado Sonic Sinta-Sanfone, que ele tinha 13 anos, porém o menino ele tá meio drogado, mas ele também não faz muito efeito, e ele consegue voltar pra casa, e diz que em casa que daí ele capota, os pais dele acham estranho, e ele conta tudo pros pais, os pais direto vão na polícia, e o menino reconhece a casa do Dahmer. Por que o Dahmer era preso? Tipo, o Dahmer tirava as fotos e ficou lá a foto do menino Polaroid, então ele vai ser preso. 6 dias depois, o pai dele consegue pagar a fiança e o Dahmer tá solto, mas ainda assim o Dahmer vai responder judicialmente por esse crime do Sonic Sinta-Sanfone. As coisas, né? A gente vê, né, que esse crime, se eu tivesse tomado uma pena decente, né? Enfim. Porque basicamente o menino era menor de idade. Sim, não é pedofilia, é isso que eu fico pensando, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, gente, que aconteceu? Mas ele era branco, né, Marisa? Eu sei, é isso, por isso que eu fico puta, tipo, por quê? Por que isso acontece? É muito claramente que é só porque ele era branco, e como se vocês forem procurar, 90% das vítimas dele, eu acho que só o Steve Hicks era, tipo, branco, o resto ou era asiático, ou era negro. A maioria dos assassinatos que ele fez eram de pessoas negras, homens negros, e os outros, assim, que você olha, eram latinos, e vocês sabem que pros americanos latino não é branco, né? Não sei se vocês sabem disso, mas vocês estão sabendo agora, eles têm essa diferenciação lá. E o maluco quer dizer que foi coincidência? E o Sinta-Sanfone, só pra saber, ele era do Laos, ele era imigrante, a família dele era imigrante do Laos, e quem não sabe, o Laos fica na Ásia, do lado de Taiwan, China, Vietnã. Então, ele é preso, e qual que é a pena dele por ser pego com um menor de idade, tendo fotos que comprovavam que o menino tava lá, que devia estar numa situações um pouco estranhas, por assim dizer, pra não dizer que pedofilia, né? Foi o crime dele, ele pegou 40 anos de prisão, 60, 20... Não. Pegou 1 ano de prisão, ele já tinha matado 5 pessoas, só que, né, ele foi liberado 2 meses antes, né? Então, olha só. E por que diabos ele foi liberado antes, Marisa? Basicamente, os acusadores eram imigrantes do Laos e o Dahmer, um homem branco. É isso, gente. É pior que isso mesmo. Não tem outra justificativa. Vocês vão... Eu sei que tem umas pessoas que devem estar virando os olhos agora ouvindo esse podcast, mas vocês vão ver o que vai acontecer depois. E vocês vão... Não vai ter aí como você dizer que não aconteceu isso, tá? A tendência é ficar pior. Exatamente, vai ficar pior. Mas o que acontece? O pai do Dahmer, ele escreve uma carta dizendo que ele quer que o filho dele mude, que eles iam começar a cuidar mais do filho deles, que ele queria uma nova vida pro filho,
e o pai dele escreve isso. A família do Sinta Sanfone chega e fala, tipo, escreve uma carta também falando que o Dahmer é um perigo pra sociedade, pelo amor de Deus, não liberem ele, olha o que ele fez com meu filho e etc. E guardem esse nome, Sinta Sanfone, porque terá cenas dos próximos capítulos e fica pior. Então, vamos lá. O que acontece, Marisa, com os vizinhos do Dahmer, assim? Eles começam a sentir o cheiro e é muito... na hora que eu li isso no livro, eu fiquei muito revoltada. Tipo, eles começam a sentir o cheiro de que tinha uma coisa errada e o Dahmer sempre falava que o freezer dele tinha estragado, então as carnes tinham apodrecido. E não sei se você sabia dessa parte, mas o zelador sempre entrava na casa do Dahmer e ele nunca viu nada. Nossa, mas acontece com a polícia também. Sim, acontece também, porque aconteceu meio com um assassinato no prédio do Dahmer que ele não tinha a ver. E era do lado dele, isso que é bizarro. Era do lado dele, mas não foi ele que fez. E a polícia entra na casa do Dahmer para ser testemunha do caso. E o próprio Dahmer fala que tinha um crânio em cima, só que a polícia não vê que tinha porra de um crânio em cima. Daí ele fala, nossa, ele ainda fala meio assim, nossa, se tivesse pego. Mas eles não viram. Eu acho absurdo, porque, sério, sinceramente, parece... Sabe aquele meme do Bart, tipo, de bengala? Parece que é isso, a polícia olha... E eu não entendo, porque a gente já foi no IML, o Thiago já foi e, tipo, tinha 3 pessoas mortas no dia que eu fui no IML. Fresquinho, morreu naquele dia. E tava um cheirão. Como é que ninguém percebe o cheiro? É um cheiro muito característico, não é um cheiro normal. Sim, é muito bizarro. E também Dahmer dava essa desculpa da carne. Daí depois ele falava que porque ele realmente tinha um aquário com peixes exóticos, ele falava que, não, deu um problema e o aquário tá cheirando. Mas, cara, ninguém desconfiava. Mas ele era muito persuasivo, né? Que foi o que a gente disse antes, todo mundo fala, né? Outra coisa que ele fazia muito era fotografar os corpos. Ele tinha uma coleção de fotos e depois de um tempo ele fala que ele tinha medo, dele escondia, mas depois ele parou de ter esse medo, ele começou a pendurar pela casa. Ele tinha uma coleção muito grande de vídeos pornográficos também que ele comprava. E além disso, ele era canibal, né, gente? Ele ficou conhecido como canibal de Milwaukee. Ele disse que foi só 2 das vítimas que ele praticou o canibalismo. Ele na entrevista que eu li agora, mas, né, não vamos ver, né, até que ponto acreditamos nisso. Ele gostava de consumir principalmente as tripas, o coração. Ele geralmente cozinhava e é bem louco, porque ele dizia que ele fazia isso como uma forma de consumir a energia vital da vítima e também ter parte dela dentro dele, junto com ele. Por isso que ele gostava muito também de preservar os crânios, especificamente, porque ele achava que era uma parte, assim, da vítima que ia ficar com ele também, porque tinha esse negócio do poder vital que ele queria que entrasse dentro dele. É uma coisa bem louca. Ele guardava esses crânios como se fossem troféus mesmo. Ele chegou até a pintar de cinza pra meio que disfarçar, assim, parecia que era um item de decoração. Mas aí que entra, na minha opinião, um dos momentos mais revoltantes desse caso, que é uma vítima que novamente poderia ter sido crucial, né, para que esse caso tivesse acabado antes, que é um menino que ele consegue fugir, né, Thiago? E o nome desse menino era Corenac Sinta Sanfone. Sim, ele era irmão do cara que deixou o Dahmer 10 meses na cadeia. Eu imagino essa família. A família processou. Tá certo, porque eles mesmos falaram, é um perigo pra sociedade. E ele tinha 14 anos, né? Sim, então o Corenac Sinta Sanfone foi pego também pelo mesmo modus, oferecendo dinheiro e etc. O Dahmer dá o Boa Noite Cinderela dele pro Corenac. Outra coisa que o Jeffrey fazia era ele fazia alguns furos no crânio da vítima, onde ele injetava ácido, ele injetava água fervendo, esse tipo de coisa, meio que já com o intuito, assim, de matar, sabe, deixar ela dopada por mais tempo, que imagina, gente, injetar esse tipo, ele fazia tipo um furinho no crânio, aí ficava injetando isso na vítima, e ele fez isso com esse menino também. E aí, o Corenac, ainda assim, ainda mesmo com isso tudo, ele consegue fugir. E ele tava nu, né? Ele tava totalmente nu, ele tava correndo, e o Dahmer, tipo, o Dahmer devia estar tão, sabe, seguro de si, tipo, ninguém me pega, que basicamente ele, tipo, saiu e deixou ele lá, e o
o Korenak escapa. 3 mulheres negras encontram ele, veem que ele, tipo assim, ele não consegue nem estruturar uma palavra. Tenta falar e ele não consegue. É que ele já devia estar delirando, né? Ele tava com um furo no crânio que o Jeffrey tinha injetado coisa, ele já não tava bem. E aí, um carro policial vê todo esse furdunço aí que tava acontecendo, a polícia chega no local e ele dá mais bola pro Dahmer, assim, tipo, tanto que as mulheres negras ficam tipo, meu, claramente tem uma coisa errada acontecendo aqui, e o meio que o policial manda elas calarem a boca, porque, tipo, mandou calar a boca e que ele queria ouvir o Dahmer, e o Dahmer com o papinho dele vai lá e fala, veja bem, se vocês quiserem, vocês podem ir lá em casa pra vocês verem, eu tenho até fotos com ele, pra você ver que isso é algo totalmente consensual. E a polícia fala, tá bom, vamos. A polícia foi no apartamento, eles não suspeitavam de absolutamente nada. Porém, um dos quartos do Dahmer tinha uma vítima que estava numa das soluções. E basicamente os policiais notam o cheiro e tal, veem as fotos. E diz que tem um policial que ele até meio que abre a porta, assim, vê o cheiro estranho. Mas ele não liga a lanterna, não faz nada. Ele fica tipo, não vou me meter aqui não, o cara tá certo, sabe? E vai embora. Até o Dahmer fala que um deles falou que entra assim, um dos policiais fala, viu só, ele não tá mentindo. Daí eles viram as costas e vão embora. E, obviamente, depois que os policiais vão embora, ele mata o menino. Me dá tanta raiva, cara. Tanta raiva. Esse daí é pro pessoal que fica falando, porque a polícia dos Estados Unidos é muito boa. Daí é pra vocês, não é. Exatamente. Nem um pouco, na verdade. Acho que todo mundo vê os casos e a gente vai percebendo isso. Bom, mas, né, a gente indo agora um pouco mais pros finalmente, a gente pode dizer como que o Jeffrey finalmente foi pego, né? Porque toda hora, né, acontece isso. E basicamente acontece porque outra pessoa consegue fugir, que é o Tracy Edwards, que na época tinha 32 anos, ele era um homem negro, tava correndo algemado. Então, o que acontece quando ele encontra as viaturas? Ele pede, tipo, pro policial, tipo, você consegue me liberar e etc. E a polícia acha aquilo estranho e, tipo... acham que ele tinha roubado. Que isso. É isso, né? Acha que tinha roubado. Daí o Tracy começa a falar que, na verdade, não, que ele tinha sofrido uma tentativa de homicídio, que ele tinha saído com um cara. E os policiais estavam muito relutantes nessa história, porque eles achavam que iriam culpabilizar o Tracy de alguma coisa. Só que eles decidiram ir até o endereço do Jeffrey, né? Pra dar uma olhada, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Só que dessa vez, dizem que quando esses policiais chegam, o Jeffrey dessa vez não tava muito bem preparado. Ele mostra, assim, ele tava um pouco inseguro, acho que ele não tava esperando que ia ser tão rápido. E os policiais entram e eles encontram coisas bem... Meu Deus. Assim, vamos lá. Vou ler essa parte aqui. Na pia da cozinha tinha um dorso humano rasgado, uma tábua de carne próxima, assim, de uma panelinha que tava com água fervendo com um pênis fatiado. No congelador tinha 3 cabeças condicionadas em sacos plásticos, além de diversos restos humanos foram encontrados por toda a casa, no freezer. Ele tinha uns tonéis, assim, que ele deixava as carnes tudo lá dentro. Só pra vocês terem uma noção, o Jeffrey, que a gente disse antes, matou 17 pessoas. Na casa, eles encontraram partes de corpos diferentes de 11 pessoas. Sem palavras, sabe? 11 pessoas, fora as fotos, todas as outras coisas que a gente falou, por aí vai. 11 pessoas diferentes, por isso que eu falo, gente, o cheiro não devia ser uma coisa normal. Não devia ser nada normal. E, cara, como é que um síndico desse deixa, tipo, não, e era recorrente, sabe? Não, e se vocês forem ver a foto do apartamento, não sei se você chegou a ver a foto do quarto dele, tem uma puta manchona na parede. Sim, é deplorável, é nojento. Ai, ui, sabe? Meu Deus do céu. Mas ele foi preso, dessa vez não tinha como dizer que ele não tinha feito nada. Tipo, não tinha como esconder. E todo mundo diz que essa era uma fase que o Dahmer, ele já não tomava banho, porque basicamente a banheira dele era pra isso, sabe? Pra dissolver corpos. Ele sempre levava os corpos na banheira. E então, daí, tipo, ele não tinha como tomar banho. Daí diz que até as pessoas que ele abordava meio que já olhavam e ele já tava como se fosse um indigente, assim. Tipo, ele já tava fedido.
como ele bebia bastante, ele tipo, tinha aquele bafo de alcoólatra. Então, tanto que o Tracy, ele chega a oferecer, acho que $100, uma coisa assim, e o Tracy ele vai pelo dinheiro, basicamente, porque é o mesmo modus, mas o Dahmer também já tava a loucura dele já tava tão, sabe, ele já tava tão fora da casinha que, tipo, o Tracy foge também, e aí, finalmente, ele é pego, e, tipo assim, não tem como dizer que não é ele, e vamos para o caso, né, Marisa? Vamos para o julgamento, né? Bom, basicamente, a defesa do Dahmer queria falar que ele era insano e que ele não poderia ser julgado. Quando a gente diz isso, a gente já explicou isso no caso do vampiro de Niterói, ou seja, ele devia ir para um hospital psiquiátrico para criminosos, blá blá blá. É aí que o Robert K. Lester entra, né? Porque eles contatam ele já estava até aposentado do FBI, e eles pedem para ele ir lá para que ele pudesse entrevistar, essas entrevistas que a gente leu para vocês, pudesse dar uma olhada no Dahmer para ver se ele era insano ou não. Bom, o Dahmer, desde sempre, ele sempre foi muito claro dizendo que ele queria pegar a pena de morte, né? Que ele queria morrer, mas isso não acontece. Inclusive, quando acontece o julgamento final em si, mesmo assim, tipo, os especialistas, o próprio Robert K. Lester diz que o Dahmer era insano, sim. Só que ele era insano de uma maneira diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Acho que eu não preciso justificar que o Jeffrey era insano. Não, Marisa. Tá bom. Já pelo caso, a gente já viu o que ele é. Não precisamos dessa palestra, né? Mas esse pedido foi julgado, né? Porque o júri, né? O próprio Robert fala que era constituído, na verdade, por pessoas que eram leigas, assim, não tinham essa parte do estudo, porque o Jeffrey, ele se portava como uma pessoa normal, assim, perante ao julgamento e por aí vai. Mas Jeffrey não pegou a pena de morte da forma que ele queria, ele foi condenado a meio que uma prisão perpétua, né? Por todos os assassinatos, que acumulou em 950 anos de prisão. Ele não conseguiu pegar a pena de morte, mas parece que a pena de morte estava por vir, de qualquer forma, em 1994, né? Assim, quando ele chega na prisão, ele já arruma treta com os caras que estavam lá, principalmente com os detentos que eram negros, porque tinha saído essa história toda e tal, então eles já queriam meter porrada nele. Justo, na minha opinião. Não vou julgar. Ele deu várias entrevistas, em todas as entrevistas você falava que as escolhas das vítimas dele não era uma questão racial, e sim porque era mais fácil e tinha bastante pessoas dessas nos lugares que ele ia. Enfim, aquele lance. A cestinha de merda. E então ele já tinha arrumado treta com os caras na prisão. Aí o colega de cela dele diz que o Dahmer era muito estranho e que incomodava muito a presença do Dahmer. Imagina, qualquer colega de cela que você tem, você vai ser colega de cela do Jeffrey Dahmer. Imagina. Canibal, necrófilo. E esse cara disse que ele se incomodava muito porque o Jeffrey, quando ele ia fazer a comida dele, ele meio que montava pra parecer um órgão humano. E esse cara, que era o colega de cela dele, começou a ficar incomodado com isso. Então, no dia 28 de novembro de 1994, o Jeffrey, esse colega de cela e um outro cara estavam limpando um banheiro. E quando o Jeffrey meio que vira as costas assim, eles vão lá e dão um golpe na cabeça dele, meio que esmaga a cabeça dele. Ele chega a ser socorrido, entrar na ambulância, mas ele morre na ambulância por conta desse golpe que ele sofre na cabeça. E aí temos o final do Jeffrey Dahmer. Outra coisa, voltando um pouquinho também, que eu acho interessante falar, é que na hora que o Jeffrey é preso, ele vai começar a fazer as confissões dele, né? Acham 11 partes de pessoas diferentes na casa dele, mas o Jeffrey vai lá e fala, tipo, ó, não são só 11, são 15. Passa-se outro dia, ele vai dar o segundo depoimento. E no segundo depoimento ele fala, ó, então galera, eu lembrei mais 2 assassinatos aqui, então são 17, tá bom? Mas ele falou, né, tipo, tem uns caras que querem manter suspense no ar. Ele, pelo menos assim, pelo que a gente vê, o próprio Robert K. Lester falou, ele era do tipo que falava, assim, de certa forma também. Claro que talvez nunca é 100% confiável, mas ele falava, sabe? E é bem louco porque tem entrevista que ele dá com o pai, né? Você chegou a ver? Cheguei, mas olha, eu vou dizer que não tive muito saco, não. Daí ele fica falando, eu não posso culpar meus pais pelo que eu fiz. E ele tem um jeito de falar que ele fica falando meio assim, Não, ele quer parecer um pobre coitado e eu fico puto com isso. Uhum. Então vamos pro momento 5 centavos, Marisa? Vamos lá. Momento 5 centavos!
5 centavos. E aí, Thiago, o que você achou desse caso? Cara, eu fiquei puto. Nossa senhora, mas eu fiquei muito puto com a questão do Cinta Sanfone, tá ligado? Porque eles chegam a processar a prefeitura de Milwaukee, eles processam lá, ganham 800 e tantos mil, mas tipo, meu, isso não repara, sabe? Tipo, foram 2 filhos, um que ficou traumatizado e outro que foi morto. E morto porque a polícia foi, sabe, tipo, incompetente. E a polícia várias vezes nesse caso foi incompetente, como que eu posso dizer, negligente. Então, cara, a polícia foi uma das peças-chaves para esse crime continuar. E assim, os psicólogos viram que ele tinha várias questões esquizoides. Então, minha namorada tem até aquele livro de psicólogo que lista as doenças. Eu até queria ver as doenças esquizoides, porque o Jeffrey Dahmer tinha muitas doenças esquizoides. Eu queria saber quais eram as diferenças. Mas, cara, os psicólogos deviam ter visto isso. Quando a polícia vai na casa dele, minimamente você faz uma conferência de fatos. Quem é esse cara, sabe? Tipo, quem é essa pessoa? E se ele batesse a lista do Jeff Dahmer, claramente você tinha que fazer alguma coisa. Você tem alguma suspeita, tipo, o cheiro tá diferente, você vai lá e pelo menos olha, sabe? E nem isso acontecia. Por ele ser o estereótipo do branco, loirinho, de classe média, tipo, a galera nem olhava pra ele, sabe? E é um monte de coisa, tipo, gente passando pano pra ele. Tipo, a casa a sauna que ele ia, ele drogava pessoas e as pessoas eram drogadas e a casa não fazia nada. Todo mundo sabia disso, sabe? E mesmo assim ele ia pra outros bares gays e, tipo, a galera sabia disso, mas meio que ele era respeitado dentro da comunidade e, sei lá, sabe, eu não vou julgar, falar, putz, eles estão errados, mas, cara, tipo, 10 vítimas, sabe, os caras só pararam ele porque ele, tipo, deixou uma pessoa com overdose. Ai, eu fico muito puto. O caso em si é, assim, eu tentei pesquisar tudo menos as coisas que ele fazia, porque eu já sabia o modus operandi dele, então, sei lá, cara, eles podiam ter pego ele tão antes, mas tão antes, e isso é meio revoltante. E você, Marisa? No primeiro caso, literalmente, né, porque o policial já tinha parado. Se eu tivesse visto que tá dentro do saco do lixo, já tinha sido, talvez, suficiente pra acabar no primeiro caso, né? Cara, é foda, porque como esses malucos, tipo, não é sorte. Tipo, você chega e fala, não, é sorte. Não é sorte, isso daí... Não é tipo... sorte, é escolha de vítima. Vocês vão ver, né, que outro dia me perguntaram, nossa, mas é sempre, tipo, o mesmo grupo de pessoas. Se a gente for ver, a maior parte dos serial killers que matavam mulheres, se vocês forem ver, a maioria é garota de programa. Ou mulheres que eram usuárias de drogas. Não é à toa que eles escolhem esse tipo de grupo. Sim. Porque se a gente for ver, tipo, serial killers, assim, que eram como o Jeffrey, que acabavam escolhendo, né, essas pessoas negras, não é à toa, porque eles sabem que não vai investigar direito. Eles sabem que não vai acontecer. Tipo, eu já vi vários casos que aconteciam dessa forma. O próprio caso do Albert Fish, ele escolhia crianças que eram de orfanato, crianças que tinham algum tipo de deficiência, crianças negras, e, cara, ele ficou muito tempo solto. Vamos ver, tipo, o Ted Bundy, assim, tipo, a investigação que teve no caso dele. É diferente o tato que tem, sabe? Não tem como dizer, assim, que não, isso não aconteceu, é coincidência. Não é coincidência, eles sabem, eles têm noção. Conheço até um caso, assim, que é o do Robert Pickton, que as famílias tiveram que fazer protesto porque a polícia não queria investigar, porque eram garotas de programa que estavam desaparecendo. Então, tipo, é umas coisas assim. Alguns grupos, infelizmente, ficam mais vulneráveis e é simplesmente absurdo dessa diferença de tratamento. E outra coisa, gente, outra coisa que eu fiquei puto, porque assim, em vários casos a gente fala, os crimes estão acontecendo e tem suspeitos. Por exemplo, no caso do Ed Kemper, tipo, a polícia não suspeitava que era o Ed Kemper, mas tinha um caso acontecendo, sabe? Tinha uma investigação acontecendo. No caso do Dahmer, eles foram começar essa investigação quando eles foram na casa do Dahmer e viram tudo aquilo. A investigação começou ali. Todas as vítimas que ele fez antes passaram totalmente despercebidas, sabe? É uma coisa que, tipo, passou totalmente despercebido, a investigação nem começou. E aí eu tava lendo sobre isso e por que ele não foi, por que as pessoas não achavam estranhos as pessoas sumirem e etc. Porque era uma época que a AIDS estava em voga, era uma época que não se tinha cura da AIDS e era uma doença nova e que matava muitas pessoas. Então, digamos que as pessoas não estranhavam quando as pessoas sumiam. E isso também tem uma questão de preconceito, né?
né, de associar que as únicas pessoas que têm AIDS são homossexuais, que não são. Tipo, gente, tem muitas pessoas que têm AIDS e convivem com isso, sabe? Um dos bem famosos é o Magic Johnson, que é um jogador de basquete que também sofreu um monte e acho que não jogou 2 temporadas por causa que os jogadores não queriam ele, achavam que ele era gay, tinha toda essa questão de o AIDS ser associado com homossexualidade. É extremamente revoltante. Claro que todos os casos criminais são revoltantes, mas pra mim esse é demais, assim, é um pouco a mais por causa de tudo isso. Eu tenho uma raiva quando isso acontece, quando o caso literalmente poderia ter sido solucionado logo no começo, sabe? Então, finalizamos esse podcast com um momento de revolta. Mas não fiquem revoltados, a gente está muito feliz que o projeto continua no ar, que estamos dando continuidade ao projeto e que o projeto está crescendo, né, Maris? É sempre legal, o projeto está crescendo. Muito bom. E daqui a pouco, quem sabe, a gente vai poder ter episódio toda semana, não só num mês esporádico. Torcemos para isso. Vocês aguentem. Mas é isso, gente. Tchauzinho. Até o próximo episódio e valeu. Se cuidem. Tchau, tchau. Então, o Bill é inspirado nesse cara aqui, que é o Robert K. Lester. Ele entrevistou vários serial killers e um deles foi o John Douglas. Não! Ato falho. Coitado do John Douglas. Não, e o pior é que o Dahmer tem um momento aqui da entrevista que ele tá com o Robert que ele fala, nossa, eu acho que você ia ser um ótimo serial killer. Aí o Robert fala, não, eu só convivi bastante. Mas enfim. Tá.